Olá, minha galerinha do sétimo ano! Tudo bom com vocês, meus amores? A tia espera que sim, que vocês estejam todos muito bem, com muita saúde, né? Que tenham aí tido uma semana maravilhosa, né? Com a família de vocês, com o cantinho de vocês, que vocês possam aí ter aproveitado ao máximo aí os vídeos, né? De correção das nossas revisões, tá bom, meus amores? Porque na segunda-feira irão começar as nossas avaliações do segundo bimestre, ok? Então, durante a semana toda, né, fechando hoje aí sexta-feira, nós tivemos aí revisão, né? A correção da revisão, porque a revisão mesmo a gente enviou na semana passada. Então, essa semana, todos os professores estão fazendo a correção comentada de todas as questões, né, que foram trabalhadas dos conteúdos para as avaliações, ok? Na segunda-feira, meus amores, a gente vai fazer aí uma nova fase, né, de avaliação, que serão as avaliações em forma de quizzes, ok? Ou seja, nós vamos divulgar aí para vocês um link, ok? Esse link vocês vão pegar, vão clicar e vai abrir a provinha. Vocês vão digitar o nomezinho de vocês e começar a fazer a provinha, salvar ao final, tá? De todas as disciplinas, seguindo o calendário de provas que a tia enviou ontem, tá bom? Então, deem uma olhadinha lá, estudem pelas revisões, caprichem nos estudos, que vocês vão fazer uma excelente prova. Tá bom, meus amores? Então vamos lá e fazer uma revisão do conteúdo de história para a semana que vem, tá? Então vamos aí começar aí pelo capítulo 7, que vai falar sobre a América e seus povos, né? Nós em geografia, nós não estávamos falando sobre as características do continente americano, das questões físicas, geográficas, demográficas, então, nos capítulos de história, também vai abordar, falar um pouquinho sobre a característica dos povos que habitavam na antiguidade o continente americano, tá? Então a tia colocou aí para vocês uma imagem, né? E tem várias imagens aí na revisão de vocês que mostram o quanto que os povos que viviam aqui no continente americano eram povos inteligentes, eram povos que se destacavam na arquitetura, né, na matemática, na astrologia, né, na astronomia, falando aí sobre várias coisas, né, dos astros, né, do tempo, do calendário. Então tem muita coisa bacana, né, que aborda aí, que fala sobre as civilizações americanas aí, ok? Bom, vamos lá. Questão número 1. Quando o continente americano foi descoberto e por quem? Bom, assim, né, como a gente fala sempre do descobrimento do Brasil, o continente americano ele foi descoberto por Cristóvão Colombo em 1492. Mas lembrando que antes de Colombo, né, o território americano já era habitado por vários povos nativos que tinham suas características culturais, sociais, de organização política, não eram povos, né, totalmente aculturados, não, eles tinham a sua cultura, a sua religião, o seu modo de sobrevivência, né, e tudo isso foi se transformando depois com a chegada dos europeus aqui no continente em 1492, tá? Bom, questão número 2. Como são chamados os povos nativos do continente americano? Povo nativo, galerinha, é um povo que nasce no território, ok? Foram denominados pelos estudiosos de povos pré-colombianos, em razão de habitarem o território antes da chegada do Cristóvão Colombo, ok? Questão 3. Observe o mapa e responda. O continente americano tinha a mesma característica dos seus povos nativos? É lógico que não, né? Existiam vários povos e cada um com nome e cultura diferentes. Então, nós tínhamos, por exemplo, na América do Norte, onde é os Estados Unidos, o Canadá, nós tínhamos os índios, né, apaches, de pele vermelha, né, com uma característica. Na América Central, onde a gente tem o México, nós vamos ter aí outros tipos de povos, assim como na América do Sul também. Os incas, os mais, os astecas. Né? No Brasil, também vamos ter aí, né, os nossos indígenas aí do Tupi, Guarani, dos Tamoios, né, com outras características, ok? Bom, seguindo aí, galerinha. Questão 4.
onde os povos maias viviam. Então, olha só, os povos maias, tá? Foi um povo, né, muito inteligente, de uma característica muito bacana aí, que habitou a América do Norte, onde é o sul do México, e na América Central, nos territórios de Honduras, Guatemala, El Salvador e Belize, ok? E aí, galerinha, nessa imagem aí na questão de número 5, olha só que coisa bacana. É para vocês observarem e relatar sobre o local, né, que é um local aí de uma civilização maia. Olha as pirâmides que foram construídas por eles, né? Você vê que naquela época era difícil a questão de ferramentas, de instrumentos, de mecanismos. Não é igual hoje que você tem guindastes, né, que podem facilitar aí, né, trator para poder utilizar, deslocar uma pedra, uma rocha, né? Eles faziam tudo isso com as próprias mãos, né, desenvolvendo uma tecnologia mais rudimentar, né, de pequenas roldanas para poder levar. Era muito bacana. E essas ruínas aí são as ruínas da cidade de Tikal, na Guatemala. As cidades maia tinham um centro religioso onde morava a elite, né, que era o pessoal mais rico, política e religiosa, e também seus guerreiros. Em bairros afastados viviam o restante da população, que viviam da agricultura. A economia desses povos, a base da economia, na sua maioria, era a agricultura, né, que era da onde eles conseguiam alimentar o seu povo e tirar ali subsistência para o seu dia a dia, tá? 6. Como era a organização política das cidades maias? Então, olha só, olha que coisa interessante. Eles estavam organizados em cidades-estados independentes e autônomas, governadas pelas elites locais. Isso é bacana porque os estudiosos, né, as pesquisas dos historiadores que falam também aí dos povos, né, romanos e gregos, aí, das civilizações antigas, também observaram essa característica, né, política, ou seja, organizadas em cidades e estados independentes. O que significa isso? Olha só, o Brasil, ele não tem a sua divisão em vários estados? Os estados não têm a sua autonomia? Tem sua autonomia política, sua autonomia econômica, né, social, porém são estados que são obrigados devem uma certa obediência e seguem uma mesma Constituição a nível federal, né? As cidades maias, na sua organização política, já tinham essa divisão parecida, né? As cidades eram independentes, eram governadas por elites locais, né? Pessoas que se destacavam na administração pública e que governavam e que procuravam administrar em prol de uma população inteira, ok? 7. Comente sobre as características arquitetônicas dos povos maias. Bom, as cidades maias, galerinha, revelam construções como grandes pirâmides, escadarias para chegar até o topo, palácios com ruas pavimentadas, templos e campos de jogos. Olha só que coisa bacana. Além de casas onde morava a população mais pobre. Então, era uma civilização preocupada com a questão da urbanização, né? Você vê só ruas pavimentadas, templos religiosos, campos de jogos, que eram locais, né, de divertimento, né, da população. Então, você vê como já havia uma estrutura urbana voltada para uma administração local que favorecesse e que beneficiasse toda a população, né? Questão 8. Quais os principais destaques do aspecto do cotidiano dos maias? Ou seja, no dia a dia deles, o que a gente podia destacar na questão cultural? Bom, eles tinham um avanço, né, no conhecimento da matemática, desenvolveram o conceito do zero, tá? Eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, na sua maioria deuses da natureza, tá? Tinham um sistema de escrita de hieróglifos, tá? Como acontecia também lá no Egito, possuíam um calendário com dias, meses, anos e séculos e também dominavam a astronomia e a astrologia. Olha só que civilização maravilhosa, galerinha, que habitava aí, né, a América do Norte, América Central, aí um pedacinho, né, da América do Sul, onde também tinha. Bom, falamos um pouquinho dos maias, vamos agora também falar um pouquinho dos astecas, ok? Os astecas também eram um povo, né, que vivia onde a gente tem o México hoje,
E o Império Azteca durou cerca aí de quase 200 anos. E a capital famosíssima era Tenochtitlan. Até hoje a gente tem aí as ruínas, né, da cidade e se prosperou uma cidade aí em cima de onde a gente tem Tenochtitlan do México, ok? Bom, a questão 10 pede para falar um pouquinho sobre a sociedade. A sociedade era muito militarizada, ou seja, era uma sociedade preocupada com a questão das invasões e em proteger o seu território. Eles valorizavam muito os seus guerreiros, né? Justamente porque tinham técnicas, força militar, coragem para enfrentar os inimigos, tá? O vestuário deles, na sua maioria, eles usavam roupas, né? Parecidas com animais, como crocodilos, águias, jacarés. Tudo isso porque eles acreditavam, né, na força desses animais da natureza no combate. Então era uma forma deles conseguirem amedrontar o inimigo e sentir a força daqueles animais que estava com eles na hora de combater, né, uma invasão de um determinado aí inimigo, ok? Questão 11. Quais os principais destaques do aspecto do cotidiano, do dia a dia asteca? Então a gente pode aí destacar Tenochtitlan, que era o centro, né, do império, né, onde tinha lá o imperador, né, e toda a estrutura urbana se dava nesse centro. Os nobres viviam em palácios, já os agricultores e as pessoas pobres moravam em cabanas, adoravam vários deuses, ou seja, também eram, né, um povo politeístas e desenvolveram também um calendário próprio para poder até facilitar na questão da agricultura, ok? Bom, galerinha, falamos um pouquinho dos astecas, né, dos maias, dos astecas. Agora nós vamos falar de uma outra civilização pré-colombiana muito bacana, que foram os povos incas, tá? Os incas eles habitavam basicamente aí a América do Sul, onde hoje a gente tem o Equador, o Peru, o Chile, a Colômbia e a Bolívia, tá? Bom, a base da economia inca era a agricultura. Nas outras também não era diferente, não. Tanto na Azteca, né, quanto na Maia, a base da economia também era a agricultura. Eles produziam bastante o milho e a batata, que eram aí, né, alimentos básicos da alimentação da população, e também desenvolveram, olha só, o algodão e a pimenta, né, que a gente hoje utiliza bastante. Questão 14. A agricultura inca sempre foi muito rica e farta. A que se deve essa grande fertilidade? Então, olha só, galerinha. O povo inca, ele é um povo, né, que sempre habitou alturas, né, o topo dos morros, o topo das montanhas, né, e mesmo morando em lugares com difícil acesso, né, e difíceis condições, às vezes, né, para poder plantar, colher, eles desenvolveram técnicas de plantio conhecido como terraceamento, tá? Até hoje, para vocês terem noção, nós no nosso dia a dia utilizamos essas técnicas de terraceamento para poder fazer com que o solo fique mais fértil e consiga aí manter os seus nutrientes para outras produções. 15. Quais os nomes das duas maiores cidades do Império Inca? É Cusco, tá? E Machu Picchu. Aí a gente tem uma imagem, por exemplo, né, da famosíssima cidade Inca que a gente tem, que fica assim a não sei quantos metros de altura aí no topo mesmo do morro e que é muito visitada aí por vários turistas, ok? E Cusco, né, também tem um filmezinho aí, se eu não me engano, da Disney, que fala um pouco, né, como é que é o nome? A Grande Onda do Imperador, que fala um pouquinho da questão de Cusco, né, e do Império Inca. Vale a pena ver, é muito bacana. Bom, questão 16. Quais os principais destaques do aspecto da vida dos incas? Bom, possuíam escolas bem organizadas, tá? Era um povo aí que se preocupava desde pequeno a dar uma formação, né, para sua população, para suas crianças. Eram hábeis artesãos, principalmente em metal e tecelagem, tá? Conheciam também a matemática, usavam, olha só, galerinha, o ábaco. O ábaco é um instrumento, né? Tipo uma tabelinha cheia de carocinhos, assim, que você vai contando, que ajuda na questão da contagem. Eles desenvolveram aí o ábaco e utilizavam na contagem. E na religião adoravam o Deus Sol, ok? E aí no capítulo 8,
a gente vai falar sobre os povos do Brasil, né? Afinal de contas, nós também temos aí os nossos povos nativos, também temos uma vasta, né, população indígena que sempre fez parte aí da nossa história. Infelizmente, hoje, a gente não tem esse mesmo contingente, né, de índios, até mesmo porque muitos morreram por doenças, por guerras, né? Até hoje, né, a população indígena que ainda vivem aí em áreas afastadas no Amazonas, no Mato Grosso, sofre com a questão, né, das guerras e da posse de terras que muitos fazendeiros aí acabam fazendo para poder tomar conta das matas, ok? Bom, questão 17. Desde o descobrimento do Brasil, havia várias tribos indígenas no território. No século XIX, os antropólogos e linguistas estudam as línguas faladas pelos povos e chegaram a uma lista de troncos linguísticos. Quais esses troncos? Olha só que coisa interessante, galerinha. Falar a questão do tronco linguístico indígena significa que a gente não tinha somente uma língua indígena. Significa que nós tínhamos aí várias tribos e cada uma possuindo a sua característica cultural, linguística, diversificada e variada. Então, olha só, os historiadores, né, antropólogos, encontraram aí o Tupi-Guarani, o G, o Arawak, o Cariba, o Cariri, o Pano, o Tucano, o Charrua, ou seja, essas línguas diversificadas, elas vão totalizar aí 274 línguas diferentes, desde a época da nossa colonização, né, do início da formação do território brasileiro até atualmente. Olha só que coisa bacana. Bom, galerinha, 18. Quais os principais destaques do cotidiano da vida dos povos indígenas do Brasil? Bom, galerinha, os nossos povos indígenas, né, não eram tão evoluídos quanto os incas, os maias e os astecas. Os nossos povos não se destacaram na questão arquitetônica, né? A maioria deles moravam, né, em ocas, né, que eles faziam aí com palhas e madeiras e troncos aí retirados da natureza. Grande parte era nômade ou seminômade, ou seja, como eles caçavam, pescavam e colhiam para a sua sobrevivência, eles ficavam no local e quando esse alimento terminava, eles buscavam outro local em busca de alimentos, tá? Pouquíssimos grupos indígenas chegaram a praticar e desenvolver agricultura, né? Isso logo no início. Isso vai demorar um certo tempo até que eles comecem também a desenvolver agricultura, plantar também o milho, a mandioca, né? Que são aí alguns alimentos básicos da alimentação indígena, certo? Eles viviam em agrupamentos que falavam a mesma língua e podiam ser divididos em várias aldeias, ok? Bom, dando continuidade. Questão 19. Como era o trabalho entre as comunidades indígenas? Bom, galerinha, assim como a gente estuda desde pequenininho, né? O trabalho entre as comunidades indígenas sempre foi dividido, muito bem dividido e distribuído, entre a questão dos membros da sociedade indígena através do sexo. Havia tarefas que eram específicas masculinas e tarefas que eram específicas femininas, tá? E isso se manteve durante muitos anos. Então, por exemplo, para as mulheres, elas teciam, elas fiavam, trabalhavam no plantio, na colheita, coletavam frutos, raízes, fabricavam a farinha e cuidavam das crianças. Os homens preparavam a roça, caçavam, pescavam, fabricavam armas, canoas, cabanas e também, numa possível guerra, defendiam aí as suas aldeias, ok? Bom, questão 20. Comente sobre a religiosidade indígena brasileira. Bom, assim como os povos pré-colombianos, né, da América Central, né, e da América do Sul, aí um pedacinho, também eram politeístas, acreditavam em vários deuses na natureza, a maioria deles aí ligados aos fenômenos, né, da natureza, como a chuva, o vento, o trovão, o raio, o sol e elementos importantes, né, como a mata e os animais também, ok? Bom, meus amores, a ti espera aí que vocês tenham entendido a nossa revisão falando sobre os povos, né, as características dos povos do nosso continente americano. Estudem, peguem a revisão. Qualquer dúvida a gente está à disposição, ok? E se Deus quiser, vocês farão uma excelente prova e eu tenho certeza que vocês vão gostar das nossas avaliações em forma de quizzes, ok? A tia tá morrendo de saudade de vocês. Mando
Um beijo no coração, meus amores. Fiquem com Deus. Bye, bye.